Eu estou aqui como um dos responsáveis de apoio técnico e de pós-venda do nosso equipamento de Rua Escola e vou tentar ajudar a explicar quais são as normas e a regulamentação de quais a Manitoba, tanto no projeto como na utilização, como em todo o trabalho que efetua em termos de serviços, tenta-se seguir. Vou fazer aqui uma pequena breve apresentação da Manitoba. A Manitoba é uma empresa centenária, é americana e é uma empresa cotada em bolsa. A visão da Manitoba e de todos os seus acionistas é um compromisso, integridade e a paixão pela excelência, e é isso que nos faz também tentar manter-nos no mercado como uma empresa ou como uma das referências líder mundial. Neste momento temos, como verão ver mais à frente, temos fábricas de produção de duas torres, de duas móveis, de duas crawler e aparelhos de inovação em 8 países e estamos também em 30 países em termos de serviços e em termos comerciais. Aqui existe uma gama de produtos que antecipem um pouco, são basicamente, a começar do lado superior esquerdo, são duas automontantes, a de baixo são duas rastros, chamadas duas crawler, a do meio é uma boa rotar, uma boa torre, que é o que mais seja familiarizado com toda a gente. A de baixo também é familiar no gol móvel, que se vê muitas vezes a velocidade muito reduzida pelo São Pedro nas nossas estradas. A outra são duas RTs, que são similares às duas móveis também, mas que têm uma particularidades diferentes, questões de marcagem, questões de alturas. A de baixo de toda é uma grua, olhando para a forma da parte do caminhão, que poderá ser a que é só usada normalmente, é National Cranes, normalmente usado só na América do Norte, basicamente. Esta é a nossa gama. O Grupo Manitoba tem, ao fim e ao cabo, 3 marcas: a Manitoba, ela mesma, e tem a Grove, a Potar e a National Cranes. A Grove é alemã, a Potar é francesa e a National Cranes é americana. Este é o nosso leque de equipamentos. Esta apresentação vai se basear em 2 pontos específicos, que é o design e o projeto. As normas diretivas em que o fabricante, como nós, nos exigimos para poder projetar uma grua, desenhá-la e projetá-la e colocá-la ao dispor dos nossos clientes. E o decreto 50/2005 são as procedidas para serem observados por um gestor de acordo com a nossa visão como fabricantes e que algumas das vezes vão um pouco contra o que é o próprio decreto de lei, que será, vocês sabem todos, um pouco subjetivo, por causa de equipamentos de trabalho, e não estou aqui a falar sobre duas torres especificamente. As normas diretivas são transversais a cada uma das etapas que nós temos no nosso processo, desde o marketing, em que faz uma análise de todas as necessidades de todos os clientes a nível mundial, desde a engenharia, que obviamente tenta passar ou tenta melhorar os seus produtos através do que faz feedback do marketing e dos seus clientes, desde a sua produção, as fábricas, das 8 países que nós temos a nível mundial, como estão aí em baixo, desde a parte comercial, que temos equipas em 30 países da parte comercial e o serviço a pós-venda, do qual eu sou responsável a nível mediterrâneo, para dar suporte sobre especificamente duas torres, a marca Potar. Gosto de estar aqui a falar pela Manitoba, especificamente a minha experiência na duas Potar. A comercialização do serviço é global, está em 30 países, especificamente eles arranjam depois os países que estão na periferia, através de uma rede também de agentes que nós temos por todo o mundo. Portugal tem uma fábrica de França e outra parte da fábrica também em Valtar, que é uma nova instalação, e que temos lá também sediada a parte de todo o serviço de pós-venda a nível ibérico. A França tem várias fábricas: Itália, Alemanha, Brasil, China, Índia, Estados Unidos. Como é óbvio, estão aqui os 4 países, ou os
3 países das marcas que viram há pouco e os outros países que nós consideramos estrategicamente como importantes, estarem localizados, onde é mais procurado pelos nossos equipamentos. Numa destas fábricas faz modelos específicos, ou seja, não é todas as fábricas como se fosse um carro automóvel, cada uma destas fábricas faz modelos específicos e quando se compra um modelo específico ela vem dessa fábrica X, Y, Z. As gruas todas, é um bocadinho a minha área, são definidas por 2 géneros de gruas, a GMA e a GME. O que isto quer dizer? GME são gruas automontantes que normalmente transportam-se no porta-máquinas, num semi-reboque ou 2 semi-reboques, conforme o tipo de máquina. Aqui em Portugal, normalmente, será um porta-máquinas e um semi-reboque. Fácil de transportar, fácil de montar, são gruas obviamente versáteis para pequenas obras, pequenas moradias, pequenos trabalhos. Para grandes obras, temos as gruas GME, que são gruas de montagem para alimentos, que são normalmente montados com o auxílio de motores e são montagens mais demoradas, embora também tenham outro tipo de prestação de trabalho, em termos de capacidade, em termos de altura, que as GME não conseguem. Durante 30 anos, as normas operativas na Europa, cada uma das marcas tinha, cada uma seguia, ou cada um dos países em si, marcas associadas na parte da Alemanha, de França e Itália, seguia também cada um por normas diferentes, até 2010. A partir de 2010, devido à introdução da diretiva de marcas de 95, foi-se desde 95 até 2010, foi-se afunilando e em 2010, 1 de janeiro de 2010, as principais marcas de equipamentos, neste caso, temos ali a Libera, Vorrei, a Vodar, a Comasa, a Jazz, a Terex, que está aqui nesta imagem, todas elas assinaram um protocolo, entre aspas, que exigem exatamente todos pela mesma norma. Essa norma, vocês vão ver mais à frente, é a norma 14.439, com a Family 5. Isto é um exemplo das nossas declarações de conformidade quando vendemos equipamento a um cliente. Eles sabem isto e se poderão ver ali lá direito as normas e diretivas que a Manicloc segue. Especialmente, vocês poderão ver aquela que mais nos importa aqui, é a segurança de gruas de topo, que é a Aerodão 14.439, 2006. Também temos para a segurança de equipamentos elétricos, a controlabilidade eletromagnética, diretiva máquinas, diretiva emissão de ruído também é salientar aí, diretiva de controlabilidade eletromagnética e equipamentos elétricos. Isto é um exemplo que nossas federações têm sempre estas normas numa folha carimbada, única, não há cópias, embora aqui tenha um defeito. Isto normalmente é sempre só uma que existe para cada um dos equipamentos. A Aerodão 14.439, para explicar um pouco, é basicamente a base de todo o cálculo cumprido todos os procedimentos da diretiva de máquinas. O objetivo é aumentar a segurança do equipamento, da utilização dele e, obviamente, melhorar as condições de quem o utiliza, neste caso quem o conduz, como se fosse um automóvel, e também quem são as pessoas, que é muito importante, quem são as pessoas que estão na periferia do equipamento. Estamos a falar de equipamentos que têm metros, dezenas de metros, têm uma massa enorme e cautelar a utilização, não é só um despicho, mas assim uma queda de uma grua, obviamente terá muitos estragos. Esta era a norma 14.439, não surgiu em 2010, surgiu antes. No entanto, em 2010 houve aqui um fator importante, que é a Family 5, que tem muito em consideração com os coeficientes que se vai considerar a partir daqui de 2010 em situações de estabilidade da máquina, principalmente em fora de serviço, porque em serviço nós temos um limite de velocidade para resolver os equipamentos. Em fora de serviço, devido às condições atmosféricas que têm alterado nos últimos anos na Europa, foi necessário criar aqui uma Family 5 que simplesmente aumenta o coeficiente de cada uma das solicitações quando está fora de serviço. Que faz com que, obviamente, tenha limitações nas alturas que as ruas permitem. O que é a FEM? A FEM é a Federação Europeia de Manutenção,
São regras que normalmente o que nós usávamos na Manicoc era a FEM 1001, que era o projeto de equipamentos de regulação, e a FEM 1005 simplesmente é um acrescente, e posso ver mais à frente o que é que vai implicar, que põe em causa as más utilizações dos equipamentos e põe em causa também todas as questões atmosféricas que têm de mudar e que nós temos que tentar, no projeto, reduzir todas essas situações. Como é que fazemos isso? Também vamos explicar com o 2005. Fez um histórico dos ventos por região, na Europa, e a altura e estabilidade da água vai ser influenciada em função desses ventos, porque esses coeficientes vão aumentar. Aqui tem uma, não sei se está familiar para vocês, essa para explicar um pouco. Até em 2010 nós tínhamos cá em Portugal uma zona de ventos que nem muita gente conhecia, eu pelo menos tinha uma dificuldade de perceber o que era o A, o que era o B. O A e o B foram zonas suprimidas e assim, a partir de 2010 nós ali por fora, se subimos o perfil de ventos cedo, estamos numa zona muito mais, é mais costa do Atlântico, mas não se compara os ventos que temos cá em Portugal, no centro da Europa ou norte da Europa. Se vocês repararem, quando nós estamos em França, em termos de Potin, é o núcleo. Para o norte de França temos perfil de ventos maiores e consoante vai aumentando a letra, vai aumentando a qualidade da situação. Isto é um fio que acaba uma parte técnica da curva de cartas, das curvas de ventos e do perfil de ventos. Antes que nós tínhamos até a linha a preto, era muito saliente, era o que era fazer uma estabilidade entre 20 e 100 metros, dentro de 151 km/h que se fazia. Agora tenta-se ser um pouco mais pragmático e tentamos aumentar a segurança para cada altura, com estas curvas exponenciais, nós conseguimos ter uma velocidade de noite máxima. Ou seja, nos percursos é 150, mas podemos para alturas muito pequenas, consoante o perfil e consoante o que nós temos, conseguimos ter, ou seja, conseguimos considerar não tanto a parte do vento, mas a partir da altura que vocês vão ver ali aumentando a letra, aquela curva exponencial aumenta e o cálculo tem que ser feito em função destas curvas de carga. O que é que implica isso? Quanto maior a letra aumenta, uma grua vai baixar a altura da grua. Não sei se tu vai estar o tempo, mas não sei o tempo. 8 minutos. Então está quase. Isto é a evolução da FEM para a 1005. Eu peço que vocês vão enviar a aplicação. Vocês poderão ver aí o normal, isto é uma grua torre. Temos aí embaixo um lastro, que ao fim e ao cabo é uma grua que está simplesmente apoiada, e o lastro é que faz com que ela esteja ali equilibrada e estável. A partir do momento que nós passamos para a 1005, o que é que acontece aqui? Mantendo o mesmo lastro, que é o que está ali sempre Central Ballast, com o perfil de vento C25, que é o que nós temos considerado para Portugal a partir de 2010, à altura, se o lastro for a mesma, uma grua que foi montada ou foi comprada com 50 metros, se quisermos fazer agora um cálculo do maciço por uma grua, já temos que considerar agora que ela já não pode ir aos 50 metros, terá que ser reduzida em 5% dessa altura. Isto pode ser polémico aquilo que eu estou aqui a dizer, alguns de vocês certamente terão gruas, mas obviamente por isso é que eu peço que seja contactada a marca para poderem, obviamente, para cada um dos casos, se quisermos estar, obviamente, todos em linha com o que é a normalização e o que é no dia 2, e não com o que, quando comprámos a marca há 30 anos, em que as normas eram muito mais softs, eram muito mais ligeiras, e por isso é que há a evolução dos tempos, e não temos aquele mapa em que tinha todas as normas, e isso há uma evolução, e por isso é que é importante falar-se. Se repararem, quando falamos de um D25, aqui em Portugal não existe, existe em França, que é até D50, o 25 ou 50 tem a ver com o número de anos, a frequência com que pode acontecer, 25 anos, 50 anos, isso é que é o número. Quanto maior o número, também maior o peso de cada um dos fatores que se considera para o cálculo de estabilidade, quando estamos a falar em questões de vento. Pronto, isto é aqui, era aquilo que estávamos a antecipar, cada um dos países usava uma norma, ou só dava um pouco mais de jeito, e agora estamos todos, os principais fabricantes de sistemas de regulação, estamos todos orientados na mesma norma. É a norma 14.439 com a FEM 1005. Agora, uma parte que
para o nosso decreto de trabalho de 2005, equipamentos de trabalho, em que eu vou tentar ajustá-lo à nossa experiência que eles regulam todos. O decreto-lei transpõe a história jurídica, como todos sabem, não está aí escrito, e estar aqui a ler, acho que poderá ser uma série, acho que é mais importante para a frente. No caso do gestor, assume particular relevância de tratar-se de um equipamento que dura constantemente de si, é um equipamento que pode ser montado de várias formas, é um equipamento que sofre com as questões atmosféricas, que sofre no local onde é montado, não só com o solo, mas também, às vezes, muita gente não se preocupa. As cotas relativamente ao mar, o vento, obviamente, que estava ao cota do mar, não é exatamente a mesma coisa que o vento, em termos de, se não for na cota do mar. E vamos só simplesmente falar estes pontos rapidamente, são 5 slides, que é o quê? Slide do minuto. Exatamente. O decreto-lei genérico para equipamentos de trabalho, como empresa fabricante, como nós somos comercial e intermédio de serviço, com o qual sou responsável, estamos por particular observância dos seguintes pontos e sua integração de nível de diferentes artigos do decreto, da sua subjetividade. Preparações de lei e pré-estrutura de solos, conformidade de acordo com o manual do fabricante, definição de pessoa competente, acho que cada um de vocês deve ter esta preocupação, limitação sobre a aplicação do sistema de preferência, limitação de idade dos equipamentos que nas principais países da Europa Central isso acontece, e a formação, portanto, às vezes havia essa palavra aqui nesta apresentação, que ia muito bem, específica de operadores do setor. Relação à lei, isto são algumas imagens que podem acontecer. As grandes empresas normalmente realmente cumprem com esta preocupação, porque eu sou solicitado todas as semanas por gabinete de Paulo, porque a empresa X, a pessoa deram as informações, elas tinham de em percebê-las, interpretá-las para poder fazer o cálculo. Nós estamos aqui uma sugestão, que é, devia ser caráter obrigatório a realização por meio dos referidos, o projeto de instalação de uma torre em obra, elaborado pelo técnico supremo sobre o concluído. Aqui em Portugal, as grandes empresas pensam que cumprem, mas a experiência que tenho, se calhar mais de 50% a 60% das obras que nós temos cá, sem ser as grandes obras, obviamente. As obras pequenas, acho que muitas das pessoas vão montar os equipamentos e é consoante a vai reagir do solo, é que depois se preocupam com o que é que vão fazer ou o que é que vão fazer. Conformidade de acordo com o manual do fabricante. As ruas têm que estar montadas consoante o fabricante diz. Embora o manual da sugestão de manual de aplicação são sugestões nossas, porque o decreto é muito ambíguo nisso, é sugestivo, deve estar sempre junto mesmo e a informação deve ser partilhada. O fabricante deve fornecer informação técnica quando as pessoas não precisam dela e no qual eu posso ajudar. A pessoa competente. Acidentes acontecem, mesmo com as pessoas mais competentes ou menos competentes. Isso agora, cada um de nós consideramos nós próprios competentes. Os momentos que intervêm na montagens de equipamento devem ter formação técnica específica do equipamento. Deve esta ser prestada por fabricante ou outra empresa acreditada pelo mesmo. Isso é o que faz problemas do decreto-lei. Na nossa, pelo menos estou a falar em termos das duas todas, em termos de manipulação. A limitação de sobrevoo, aqui em Portugal, infelizmente, não sustenta tanto este problema, porque a própria lei não é ambíguo nisso. A norma impõe que os equipamentos não seja obrigatório cá em Portugal, mas os novos equipamentos já podem ser de série. Os antigos pode ser comprado à parte, é uma opção, um sistema de interferência de equipamentos, em que eles comunicam entre eles, em que está novidade uma lança com uma carga por uma determinada posição, o outro equipamento, mesmo que o manobrador queira manobrar, que não vai. Ou seja, é um sistema, nas quadradas de direito que está ali, que faz a comunicação entre todas as ruas em função da posição da lança. Okay? Limitação de idade de equipamento é o que acontece em muitos países, especialmente em capitais, em que limitam equipamentos a X idade para poder estar montadas. Para poder estar montado pela questão da fadiga. Nós nunca conseguimos quantificar, toda a gente consegue quantificar o que é folga, olha para a rua, consegue ver o que é folga. A fadiga não se consegue. Pode-se verificar uma soldadura se está uma pintura, na zona da soldadura se está picada, se está quebrada, não se consegue ver a fadiga. E a fadiga é que faz com que muitas vezes entre colapsos de equipamentos. Uma das situações que nós podemos propor às pessoas é a limitação de vida de ano pela grua. É injusto para aqueles que usam muito bem a grua e fazem a manutenção de equipamentos sempre dia a dia. É injusto, certamente, mas também não será justo aqueles que usam o equipamento muitas vezes sempre nas cargas máximas
sempre com alguns sustos, e isso obviamente que os clientes sofrem. A especificação da tabela de cargas é uma solução, também pode ser possível, cuidar da rua, reduzir a tabela de cargas com a questão da fadiga, e os 6 novos corretivos, obviamente é uma das coisas que é solução, dá trabalho, e principalmente é caro para as empresas, infelizmente, no dia de hoje é muito complicado. Para acabar, a formação específica dos operadores, o CATLE é o que é, e a empresa, a Mindrock, desenvolver a semelhança com outros equipamentos de formação específica de operadores do gestor, na nossa opinião, é fundamental. Alguma dessas aulas, como disse, 50% se calhar, de alguns clientes mais pequenos, já tive algumas situações em que as próprias pessoas, o manipulador do equipamento era, se calhar, aquela pessoa que não sabia fazer mais nada na obra. E, infelizmente, essa é a ideia que nós temos, e é uma questão de educação, e nós temos que apostar em alguém falou da questão de apostar nos institutos, nas faculdades, no meu caso, na Faculdade de Engenharia, tirei o curso sobre segurança, acho que não houve nenhuma cadeira, sinceramente, que eu tenha tirado. E acho que isso era importantíssimo, porque muitas vezes quando um engenheiro é formado, acho que eu saio um pouco fora da coisa, mas da experiência que eu também tenho visto muitas vezes os próprios engenheiros civis têm sentido muita dificuldade porque apanham os sargentos das obras, ou seja, a troca é o encarregado mais velho. E não é fácil, e por isso aconselho que nós na faculdade, quando saímos da faculdade durante o nosso percurso, tenhamos alguma parte disso, para tentarmos também, já temos algum know-how, para quando chegamos às obras não sermos, eu não sou professor de mecânico, vocês não serem muitas vezes celebridades ou manipulados pelos encarregados. Outras propostas com leis polémicas, já agora só para acabar, é só um minuto, peço desculpa. Nós, muitas vezes nas obras, vocês nas obras têm os encarregados que são responsáveis pelos operadores das máquinas. Muitas das vezes as operações das máquinas, os próprios operadores, têm noção que estão a correr riscos porque são pressionados pelos próprios encarregados, e encarregados não precisam, atenção, não foram maus encarregados, porque isto é que eu falei do sargento da obra, e muitas das vezes esta ligação direta é muito complicada. Por isso, não sei se tem algumas questões, já estão muito tempo. As questões devem haver tempo ou fora do tempo? Eu acho que as questões ficaram para o fim. Acho que levantou uma série de questões. Falei em polémica, mas realmente às vezes estou aqui aberto uma série de questões que poderíamos abordar na parte do debate, que está reservada para o fim, portanto, deste painel.